boa noite com Jesus, amém? Vamos cantar em de número 100, Brilha no Meu Viver. Não somente para fazer um feito singular, amém. Ao estrugir a última trombeta, vamos lá? Ao estrugir a última trombeta, irmão Adailton. Vamos cantar com palmas. Ao estrugir a última trombeta, ao ressuscitar a fé, os anjos cantam com muita alegria, chegar o dia do céu. Os anjos cantam com muita alegria, chegar o dia do céu. Boa noite com Jesus, amém? Muito bom poder estar na casa do Senhor.
Nosso culto aqui no tabernáculo sempre acontece segunda, quarta e sexta, às 17h15. E sempre mais um pouco nós acompanhamos em programa Fé para Vencer, aqueles que podem, né? 18h30, nós já estamos aqui no tabernáculo acompanhando o programa. Domingo, 8 da manhã, 16 e 18 horas, os cultos nossos aqui no tabernáculo. E são todos transmitidos através da nossa página na internet, que é tabernáculo.org. Tabernáculo da Fé, desculpa. tabernáculodafé.org. Irmã Rosângela, ela vem através da notinha, dá um agradecimento. Ela diz assim: venho por meio desta agradecer ao pastor e à igreja pelas orações feitas em favor da minha mãe. Hoje ela está aqui conosco. Não foi preciso fazer a cirurgia e ela está cada dia melhor. Peço que continue orando para que Deus complete a sua recuperação. Vamos dizer, obrigado, Jesus. A irmã Rosângela diz, obrigado, Jesus. Irmã Rosângela Nascimento. E é esse Deus que cura, que liberta, que guarda na viagem. Nós vamos interceder por esses irmãos e também nós lembramos também desse caderno que nós temos aqui no púlpito. Ele não sai do púlpito. E nós vamos também lembrar dessas vidas que estão aqui. Por justificativas, irmão Arlen Carvalho, ele justifica por viagem, trabalho, né? Viajando a trabalho. E oração por irmã Jéssica, irmã Maria, viagem. Irmã Maria está ali, né? É a mamãe do irmão Genô, está conosco. Nos abençoe também, irmão Rodrigo. Então, a irmã Jéssica estará viajando, mas a irmã Maria. E o irmão Green estará viajando, viagem de retorno. Ele está em Palmas, estará viajando de volta, regressando. Oremos. Senhor nosso Deus, nesta hora nós apresentamos esses pedidos a Ti, crendo, ó Pai, que o Senhor continua e sempre será o mesmo Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Com fé, ó Deus, apresentamos cada dificuldade, ó Deus, no trono de graça e de misericórdia, a favor dessas pessoas, ó Pai. A mão levantadas aqui no tabernáculo, através da internet, o Senhor conhece tudo, ó Pai. Nós entregamos tudo a Ti, com perdão dos nossos pecados, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vá de encontro com cada fé nesta hora, pois pedimos, Te damos graças por tudo que o Senhor nos fará. O Senhor continua, ó Deus, sustentando o nosso pastor também, ó Pai, dando saúde para ele, para a irmã Carmélia, irmã Eliezer, irmã Geis, ó Pai, e demais irmãs, ó Pai, que estão grávidas, ó Deus, gestantes. O Senhor continue com cada um, ó Deus, no decorrer da gestação. Lembramos também da irmã Geis, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Em tudo tu deves esperar em Deus. Ele tem tudo pra ti na hora certa. Tantas vozes para desviar da verdadeira, mas não des ouvido, siga em frente. Não fique preocupado, tudo ocorre da maneira que Deus quer, contribuindo para quem o ama. Tudo que Deus realiza
agir com você. Se Ele te chamou, Ele já te equipou. Deus está com você, vencerá. Deus faz sua própria interpretação e nunca saberemos quando Ele dirá que terminou. Siga sempre no seu posto de dever. É melhor perder a vida na batalha do que perdê-la na fuga. Tudo que Deus realiza não é pra entender. Ele sabe como agir com você. Se Ele te chamou, Ele já te equipou. Deus está com você, vencerá. Tudo que Deus realiza não é pra entender. Ele sabe como agir com você. Se Ele te chamou, Ele já te equipou. Deus está com você. Tu Vamos inclinar nossas cabeças por um momento. If you want a real victory now with your head bowed, Se você deseja uma verdadeira vitória agora, com sua cabeça inclinada, why not surrender and let the governor of state, let the governor sign your pardon this morning? por que não se render e deixar o governador do estado? Deixar o governador assim assinar seu perdão nesta manhã? He's ready to take you out. Ele está pronto para te tirar. Take you out from sin, take you out from unbelief, Te tirar do pecado, te tirar da incredulidade, take you out from sickness, take you out from ever what you want. te tirar da enfermidade, te tirar do que você quiser. You do it while we pray. Faça isto enquanto oramos. Now you pray in your own way. You talk to him. See, Agora ore da sua própria maneira. Fale com ele. Vem. the warden could have talked to the governor. O guarda podia ter conversado com o governador. That wouldn't done any good. See, Aquilo não teria feito nenhum efeito. Vem. the boy had to talk to the governor. See, O rapaz que tinha que conversar com o governador. Vem. you have to talk to the governor. Você tem que conversar com o governador. If you're sick, talk to him. Se você está enfermo, fale com ele. If you've sinned and done wrong, talk to him. Se você pecou e agiu errado, fale com ele. He has a pardon for you. Ele tem um perdão para você.
Lute com o que você tem, com a fé que você tem, que Deus te deu. Boa noite com Jesus. Deus abençoe a igreja presente e aqueles que participam por meio da internet. Isso é um destaque da escola dominical, domingo passado. Pastor Joaquim dizendo no programa de rádio: lute com o que você tem, com a fé que você tem, que Deus te deu. É bom você saber que o que você tem foi Deus quem te deu. Por isso, Ele nos diz que somos mais do que vencedores por Cristo. Vamos ler a Escritura? Foi anunciado, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, primeiro verso. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ela se levantou e se foi a Sarepta. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ele disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê a chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Amém. Podeis assentar.
Minha filha me perguntou, a gente estava saindo de casa e falou: papai, o senhor vai pregar hoje? E aí eu respondi: o pastor. Aí quando chegou aqui o pastor falou comigo, né? Eu lembrei disso. Quem sabe Deus já estava me avisando, né? Graças a Deus. Esteja certo de Deus, parágrafo 85. A viúva tinha pouco, mas ela tinha aquilo que era verdadeiro. Nós, a noiva de Cristo, temos o mundo morto para nós. Nós somos uma noiva que Cristo tem nos chamado, né? E o mundo tem morrido para nós, assim como aquela viúva, ela tinha perdido seu marido, né? Então, o mundo tem morrido para nós. E nós estamos, então, vivendo daquilo que o profeta tem nos dado. O assim diz o Senhor. O 85, ela disse: tenho orado. E possivelmente, enquanto ela via aquele último pedaço de torta, a morte estava ao umbral da porta. Um bocado mais, e ela e seu filho morreriam. Posso ver como ela orava toda a noite, enquanto as folhas das janelas se batiam. A terra estava sedenta, e as pessoas choravam, gemendo pelas ruas. Ela caminhou pela casa, logo olhou ao seu pequeno filho com seus pequenos pijamas, com seus pezinhos, como seus pezinhos apareciam, viu como suas próprias mãos estavam se enrugando. Caminhou várias vezes dizendo para si mesma: eu sei que Ele é Deus. Tenho feito toda a minha confissão. Tenho feito exatamente o que Ele tem requerido de mim. E estou tão somente pedindo por nossas vidas para a sua glória. Deus a estava observando. No entanto, os outros se encontravam tendo um grande baile, tratando de se embelezarem, tendo programas modernos de televisão, correndo par com o mundo. Porém, aquela mulher se encontrava a sós com Deus. É bom nos encontrarmos a sós com Deus, né? Estava amanhecendo, ela disse: meu menino tem chorado toda a noite, pedindo-me algo para comer. O que poderei fazer com tão somente um punhado de farinha? Como você sabe, aquela farinha representa a Cristo. Ela tinha Cristo na sua casa. Não importava se o resto do mundo estava em festa, em bailes, mas ela se encontrava sós, tendo a Cristo no seu lar. Qualquer estudante bíblico sabe que Cristo foi a farinha da oferta. Aquela farinha tinha que ser moída com uma classe especial de moinho, que fizesse cada pedaço do grão de trigo exatamente do mesmo tamanho. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E cada crente crê e descansa sobre isto. Estamos descansados sobre Cristo. Aleluia! Você pode ter quanto queira sua velha religião formal e fria,
Porém, eu creio que Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, nele não há três pessoas. É o mesmo Deus se manifestando em três ofícios, nos trazendo a redenção, a salvação. Confesso isto mesmo entre um mundo de infiéis. O profeta dizendo, né? Ele, confesso isto mesmo entre um mundo de infiéis. A nossa vida está fazendo isso, né? Confessando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Neste mundo de infiéis. Mas pode haver um eleito que pode ser alcançado pelo nosso testemunho. Porém, eu me mantenho crendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não importa se estamos vivendo no mundo, em meio ao mundo de infiéis, de todo lado que você vê, para qualquer lado que você olha, você vê a incredulidade, a infidelidade para com Deus. Mas nós nos mantemos crendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta classe de moinho moe cada parte da farinha exatamente igual, porque Ele é o mesmo Deus que era naqueles dias. Ele está aqui mesmo, nesta manhã. Nós podemos dizer nesta noite, Ele sempre será o mesmo. Isto é o que aquela farinha significa. E o azeite tipifica ao Espírito, de acordo com o que encontramos em Ezequiel 4 em diante. Essa é a razão pela qual ungimos com óleo. É o Espírito. E que é isso? Como encontramos em São João 4, onde diz que o Pai busca adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. Jesus foi a verdade. Ele foi a farinha da oferta e o azeite é o Espírito. E quando se mistura o Espírito com a verdade, algo tem que suceder. Quando você os ajunta, isso faz pão. Amém. Onde está sua fé? Quando sua palavra é pregada no poder, e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a palavra sai com a farinha, porém você tem que misturá-la com azeite. Você tem que receber a palavra e receber ao Espírito, e misturar para que isso possa ter efeito na sua vida. Você tem que misturá-la, misturar a palavra com o azeite. Possivelmente seja tão somente um punhado ou umas gotas, mas seja o que for, é real. Não é a quantidade, mas sim a qualidade do que temos. E a qualidade é que conta. Somos um povo pequeno, somos um povo que não tem graus de estudo, teologia, mas nós temos a palavra misturada com o Espírito, que nos dá a segurança. Agora, para que está isto preparado? Está preparado para a cruz. Se mistura a palavra com o Espírito,
produz-se o pão. E para que serve o pão? Ele está dizendo aqui, ó, está preparado para a cruz. Está preparado para um sacrifício pessoal. A Mombrana diz em outras mensagens, quando você se torna um cristão, é aí que as provas virão. Quando você se torna um cristão verdadeiro, que você toma a palavra dele e o Espírito e os mistura, então se prepare para o sacrifício pessoal, para a cruz. Está preparado para um sacrifício pessoal. Isso é tudo que você tem que fazer. Se a palavra tem sido pregada e você já tem misturado isso com o Espírito, então o sacrifício será negar qualquer coisa que seja contrária à palavra e permanecer firme nisso. Então, se você tem a palavra e o Espírito, vai vir o momento de você sacrificar a si mesmo, negar qualquer coisa que seja contrária à palavra. A nossa carne é contrária à palavra. Por isso, temos que negar a nossa carne, negar os nossos próprios desejos, para poder então aceitar a correta palavra de Deus. Mas se não estivermos no Espírito, se não estivermos com a palavra, facilmente nós vamos estar afirmando algo que seja contrário à palavra. Mas se realmente estivermos num sacrifício pessoal, nós então iremos negar tudo aquilo que é contrário à palavra, começando pela nossa própria carne, porque ela é contra a palavra. O doutor lhe dirá isto e aquilo, porém isso não fará nenhuma diferença. Você se manterá firme, porque você sabe que foi Deus quem o disse. A farinha veio, você conseguiu o azeite e o misturou. Se você conseguiu isto, então mantenha-se firme no que Deus disse. Agora posso ouvir uma voz depois do amanhecer, uma voz que lhe fala e lhe diz: saia fora e consiga 2 gravetos. Tem notado como é que a Escritura diz? 2 gravetos, a cruz. E foi no momento mais difícil, né? É quando a farinha estava acabando, o azeite também, é que então ela ouviu esta voz lhe dizendo: consiga 2 gravetos. Porque Deus sabia que ela tinha uma fé convicta para poder obedecer. Ela tinha a farinha e o azeite, porém ela agora tem sido chamada a atuar. Nós temos a farinha e o azeite, mas Deus nos chama a colocarmos isto em operação na nossa vida. Não importa que tanto você tenha de farinha ou de azeite, você tem que atuar, você tem que agir. Sacrifício pessoal, 2 cavacos, representando a cruz. Naqueles dias não tinha
não tinham nada melhor para fazer fogo. Dessa forma, quando você toma um pau de lenha e o põe na metade do outro, em forma de cruz, você os acende no meio. Assim é como os índios fazem suas fogueiras. Eu tenho feito essa classe de fornalha durante toda a noite, simplesmente pondo um pau de lenha em forma vertical e o outro na horizontal, e os empurra à medida que vão se queimando. Aqueles 2 paus formavam uma cruz. A Bíblia diz 2 paus. A voz lhe disse: saia fora e consiga 2 cavacos. Ao mesmo tempo, ali na montanha, havia uma voz como de trovão que veio ao profeta e lhe disse: vá até a cidade, e eu tenho ordenado. Ó Deus, ambos estavam obedecendo, algo estava acontecendo, ambos estavam obedecendo. Se os pregadores pregam a palavra e o homem a recebe e a põe por obra, algo tem que acontecer. Se você é um pecador, você necessita ser salvo. Se se encontra enfermo, você necessita ser curado, pois Deus o tem prometido se nós estamos certos de Deus. Tão certo como ele é Deus, ele tem que guardar sua palavra, certo? Se ele é Deus, ele tem que guardar sua palavra. Nós podemos dizer: amanhã eu faço isso, amanhã eu vou em tal lugar, mas alguma coisa me impede de eu cumprir aquilo que eu determinei, aquilo que eu disse. Mas com o nosso Deus não é assim. Ele não é homem falível, ele é o Deus infalível. Tudo o que ele fala está eternamente estabelecido. O mandamento era: vá à cidade, porque eu tenho ordenado a uma mulher viúva. Uma visão veio ao profeta. Ele começa a se ver caminhando. Ele não sabe para onde se dirige. Mombranda disse, de uma das mensagens, ele falando para a irmã, sua esposa, ele dizendo que ele mesmo não se entendia, não entendia a si próprio, suas ações. Mas é isso aqui, o profeta, ouvindo a palavra de Deus, ele começa a se ver caminhando, ele não sabe para onde se dirige. Nós não sabemos para onde estamos nos dirigindo aqui nesta vida, mas confiamos naquele que está dirigindo, o Senhor Jesus. Veja aqui, vou repetir: uma visão veio ao profeta, ele começa a se ver caminhando, ele não sabe para onde se dirige, e tão pouco faz alguma diferença. O cristão faz coisas que ninguém entende, Ele simplesmente estava obedecendo. Talvez nem nós entendemos as nossas ações, mas Deus conhece o porquê de cada uma das nossas ações. Ele não sabia onde poderia... Aqui está falando ela, da viúva. Ela não sabia onde poderia encontrar a lenha. Porém, ali fora se encontravam os 2 paus de lenha. Ela sai fora, olha ao seu redor e exclama: ó, que calor! Ela podia ouvir o rebuliço da cidade, podia ouvir aquela gente silenciosa,
regressando, gritando, bebendo seus licores e fazendo todas estas coisas. Ela olhou ao longo da rua sem ver nada. Logo encontrou um pau, parte da cruz, sacrifício próprio. Ela encontrou outro pau e quando pegou o segundo, reticência. Oh, quão triste deve haver sido a morte achegando-se à porta. A única coisa que os separava da morte era aquele bocado de pão. Isso era tudo. Porém, em algumas ocasiões, é exatamente em meio da tristeza que podemos ouvir a voz. Nenhum de nós queremos a tristeza, nenhum de nós queremos a dificuldade. Mas às vezes é a forma de Deus se aproximar de nós. É a forma de nós ouvirmos a sua voz. Lembro-me, foi ano passado, num programa de rádio, foi rodado em Goiânia, nosso pastor rodou aqui, e dizendo que nos momentos de grande alegria, de festa, que as pessoas perdem o equilíbrio, fazem aquilo que não queriam. Por isso Salomão disse, é melhor estar na casa de luto do que na casa de festa. Porque naqueles que estão em luto, eles estão raciocinando, eles estão analisando sua própria vida, mas quem está em festa, às vezes vai proferir palavras que não desejaria proferir, agir de uma forma que não deveria agir. Que Deus possa nos dar a força, né? Para que nós possamos ouvir a voz dele, ter força suficiente para sacrificar, o sacrifício pessoal, tomar nossa própria cruz e seguir a Cristo. Depois que havia recolhido o segundo pau e se encaminhava para sua casa, uma voz chegou até a porta que lhe dizia: rogo-te que me tragas um pouco de água. Ela se voltou para olhar, sustentando em suas mãos os cavacos. Tendo já amassado a farinha e o azeite, ela havia pensado em tê-los preparado. Assim é com o Espírito e a palavra têm que ser amassados, serem postos sobre a cruz do sacrifício, para negar tudo aquilo que contradiga ao que você tem pedido. Correto. Já o tenho amassado, agora sairei e recolherei a lenha. Foi então quando ouvi uma voz que lhe dizia: rogo-te que me tragas um pouco de água em um vaso. Ela se voltou e se encontra com um homem em sua porta. Um homem com as maçãs do rosto salientes, com barba, com sua cabeça calva, olhando através da porta, vestido com peles de ovelhas. Seu parecer era de um venerável ancião. Ela disse: consigo mesma repartirei minha água com ele. Águas de vida. Você tem desejo de reparti-las com qualquer pessoa, de falar a qualquer um, de ir a qualquer parte. Senhor,
Permita-me um momento. Enquanto ela regressava com a lenha, a voz ressoou novamente, dizendo: rogo-te que com a água me tragas também um bocado de pão em tua mão. Pão de vida, água de vida. Seriam de vida? Tão logo que se terminasse isso, ela morreria. Traga-me teu pão e dá-me da tua água. O que podemos encontrar aqui? O que isto nos ensina? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Traga-me um pouco de água e um bocado de pão. 120. Ela esteve mais ou menos na mesma posição de Abraão. Foi chamada a sacrificar tudo o que possuía. Nós também somos convidados pela palavra da mesma forma. Porque nós somos filhos de Abraão. E se somos filhos de Abraão, nós temos a mesma fé. E vamos ter também que batalhar da mesma forma. E então, ela vestia aquela botija cada manhã. Ela esvaziava a panela de farinha cada manhã, até ficar completamente limpa. Porém, no dia seguinte, quando ela regressava, ali estava novamente. De onde vinham? Tome a Deus em sua palavra, esteja certo de Deus, Ele é o Criador. Possivelmente você tem perdido sua saúde, possivelmente você tem perdido o companheirismo. Tome a Deus em sua palavra, esteja certo de que Ele é Deus. Esses tempos de escuridão, se é um tempo de escuridão é o que nós temos hoje, coisas que acontecem, que as pessoas chegam até a dizer, como que vai ficar aquela família? Há poucos dias vi alguém comentando de algo que aconteceu tão terrível, e alguém dizendo assim, como que vai ficar aquela família agora? Mas é porque tempos de escuridão, esses tempos de escuridão que agora parecem tão difíceis, não lhe parecerão tão escuros, se você tiver a luz da palavra. Se você tão somente toma a sua palavra e está certo que Ele é Deus. Se você está certo de que Ele é Deus, Ele abrirá o caminho em meio à escuridão. E às vezes pensamos que a escuridão é só uma coisa para fora de nós. Não, às vezes nós vemos a escuridão em nós mesmos. É o Romanos 7, é aquilo que eu quero fazer e eu não consigo. Eu desejo fazer, mas o pecado está sempre me puxando para o que é errado. Mas graças a Deus que nós temos Romanos 8. Não podemos olhar só para o negativo, nós temos que olhar para o positivo também. Porque o lado negativo nos mostra que somos humanos, finitos, falhos, mas o Espírito Santo em nós, o lado positivo, nos mostra que nós somos filhos de Abraão. Nós temos a bênção de Abraão. Por isso nós podemos vencer. Então, a viúva de Sarepta
Sarepta, ela fez o que Abraão fez. Ela foi chamada a sacrificar tudo o que possuía. Teve que colocá-lo no altar do sacrifício. Possivelmente Deus está chamando a você para fazer o mesmo. Cada um de nós, a sacrificar sua maneira de viver, a renunciar à sua incredulidade, a renunciar a tudo aquilo que você possui. Por que nos agarrarmos no que temos aqui na terra? Se temos do outro lado um tesouro que a traça não pode destruir, a ferrugem não pode acabar. Temos de renunciar tudo aquilo que possuímos aqui, para podermos receber aquilo que Jesus tem nos preparado. Amém. E então, ao renunciar tudo aquilo que você possui, logo você terá que tomar a farinha e o azeite e amassá-los, para colocá-los no altar do sacrifício próprio. Você verá como Deus se moverá em cena, tão certo como estou de pé no púlpito. Isto é maravilhoso, né? Você vencer a si próprio, colocar a si próprio no sacrifício, no altar de sacrifício, para que você possa ver Deus em cena. Porque enquanto estivermos em cena, enquanto estivermos agindo por nós mesmos, Deus não poderá agir por nós. Mas na hora em que tomamos a sua palavra no nosso coração, colocamos nossa vida em sacrifício santo e agradável diante dele, então é quando ele pode agir a nosso favor. Que Deus os abençoe. Que esta palavra possa não só ficar na nossa mente, esta palavra aqui, a palavra de Deus, a palavra revelada, mas que ela possa descer para o nosso coração, para o âmago do nosso coração, para que então nós tenhamos esta fé firme, como a viúva teve, como Abraão, como cada um dos heróis da fé, para que assim nós possamos ser vitoriosos, sacrificando tudo, porque sabemos que do outro lado nós teremos aquilo que o olho humano não pode ver, o coração, a mente humana não pode compreender, mas está preparado para aqueles que amam a palavra e amam o Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Amém. Deus abençoe o pastor Ronaldo, né? É verdade? Eu estava ouvindo ele pregar e pensei, mas como é que prega igualzinho o pastor Ronaldo desse jeito, né? Bem mansinho, tem que prestar muita atenção para a gente não cochilar, né? Mas a palavra tão boa, não é? É verdade ou não é? É um contraste, né? Quando é eu, os meninos ficam sem saber o que é que faz com aquela mesa ali, que o trem fica todo... Quando é o pastor Natanael, eles ficam quietinhos, porque ele fala do jeitinho só, não grita, não... É bom demais. Quando vocês quiserem descansar de mim, é só vocês falar, viu? Aí eu ponho o pastor Natanael, aí vocês descansam. Pastor Ronaldo Rosa, é isso mesmo, né? Ronaldo Rosa, né? Ronaldo Rosa 2. Natanael. Pastor Ronaldo Rosa 2. Deus abençoe o pastor Natanael. Muito boa mensagem. Me deu vontade de falar para ele, me dá esse microfone aí, deixa eu pregar.
Porque é bom demais, o que ele começou falando assim, a gente começa a dar vontade de pregar, não é? Mas que Deus possa manter esse espírito, né, tão bom sobre o pastor Natanael. O importante da mensagem não são os gritos. O importante da mensagem é o teor da mensagem. Se você estiver prestando atenção na palavra, o estilo do pregador não manda nada. Eu gosto demais de ouvir o pastor Natanael, todos eles pregarem. Eu acho muito bom mesmo. Porque eu gosto de ouvir a palavra, então a palavra é a palavra, né? Não é verdade? Mas veja só, no início, quando ele começou, ele disse assim, lendo na mensagem, né? Disse que enquanto os outros estavam nas festas, a viúva estava a sós com Deus. Aí eu fiquei pensando, estar a sós com Deus não significa ficar trancado dentro de um quarto, não. Só de você estar separado dos festeiros. Sabe o que é festeiros? Nem precisa falar, né? Parentela e o mundo que vive na carne, a carne que gosta de festa. A carne ama a festa, adora a festa. E só de você estar separado, você já está a sós com Deus. E aí a gente vai vindo coisas, né? Olha qual foi a recompensa dos festeiros: morte. Porque eles não tinham favor com Deus, eles estavam, não diz, fazendo suas últimas festas para morrer, né? Porque assim como ela estava para comer o seu último bocado e morrer. Mas aí ele leu, mas Deus estava observando ela. Meu Deus, já pensou? Tem pessoas que Deus nem olha para elas. Pessoas que não servem a Deus, pessoas que não têm um sacrifício próprio, né? Não sacrifica seus próprios desejos para obedecer a Deus, Deus nem olha para eles. Os entrega ao pecado, à morte. Mas para um crente genuíno, que está obedecendo a palavra, Deus está olhando. Deus está observando. Pense você ser uma pessoa que Deus te observa. Se Deus está te observando, meu irmão, você está guardado. O que pode chegar até você sem passar por Deus primeiro? Agora, Deus observa aqueles que fazem a sua vontade. Aqueles que obedecem a sua palavra, Deus está observando. Quer dizer, Deus está vigiando. Deus não deixa ser destruído junto com os incrédulos, não. Cada frase citada, cada parágrafo lido dá uma pregação, né? Graças a Deus pela palavra tão rica. Sábado tem culto na Reunidas, no assentamento Reunidas, né? A gente fala mas é né? No Reunidas, no assentamento Reunidas, com o pastor Antônio Francisco e mais seus auxiliares, né? Seus cooperadores, irmã Luísa. Eu chamo a irmã Luísa de minha cooperadora. Ela é minha cooperadora. Paulo tinha uma cooperadora, né? E uma não, ele tinha outras, né? Várias cooperadoras. E eu tenho várias cooperadoras também, não é só a irmã Luísa não, mas eu brinco assim, né?
cooperadoras, as cozinheiras são cooperadoras, as cantoras são cooperadoras, o zelador da igreja é cooperador, né? Todo mundo cooperando, né? Com a obra. Então, culto lá e reunidos, e domingo de manhã aqui, depois da escola, eu quero reunir esses obreiros, que eu estou devendo essa reunião para eles faz tempo, e vai ser domingo agora, depois da escola. Os obreiros aqui do púlpito e aqueles que dizem que são evangelistas, né? E todos que dizem que são evangelistas. Cadê eles? Levanta a mão. Sumiu tudo? Só o Deus Dete? Monaldo. Por que o senhor não levantou a mão, Monaldo? O senhor não largou de mão de ser evangelista? Esse povo é mole, rapaz do céu. Eu vou botar esse povo para trabalhar de novo, viu? E, então, reunião com todos vocês, aquela equipe, tá? Aquela equipe de evangelistas que está paradinha, chega, já deu teia de aranha. Já deu até teia de aranha na equipe de evangelista. Não deu, irmão? Domingo eu vou tirar essa teia de aranha, tá bom? Cada um deles aqui. Começa pelo irmão Deusdete. Não é, irmão Deusdete? Esse cabelinho branco aí não é teia de aranha não, né? Porque está parado aí. O Monaldo tirou a teia de aranha. Passou uma tinta, né? Tirou a teia de aranha. Mas é desse jeito, os evangelistas estão dando teia de aranha mesmo. Ô Modean, cadê a teia de aranha? Tem não? Ele agora arranjou uma desculpeira que quase que nem na igreja não vem mais. Agora é gerente lá do... Como é que chama lá? Negócio lá? Gelateria. Aí você sabe, né? Mas domingo, depois da escola, vou tirar a teia de aranha de todos vocês, tá? Todos os evangelistas e obreiros aqui do púlpito e meus líderes de canto, que esses líderes de canto também estão precisando demais de quê mesmo, hein? O que eles estão precisando? Dinheiro? Deus me livre, né? Misericórdia, né? Fazer as coisas para Deus pensando em dinheiro, né? Não é não. Mas é porque é assim mesmo, de vez em quando precisa ter uma reanimada, né? Mas Deus abençoe, irmão Franceildo e família, lá no Recantinho. Deus abençoe vocês. Continua abençoando, né? A igreja de Bernardo Saião, também Deus abençoe. Irmão Nelson Neves, em Palmas, Tocantins. Irmão Felipe e Sara, em Teresina, Piauí. Deus abençoe a todos. Agradecemos a todos os irmãos e ao pastor Jedson. Não, pode agradecer a todos os irmãos, eu não. Eu não fiz nada. Pelo carinho e o amor a nós durante estes dias. Tivemos um retorno abençoado. Deus abençoe ricamente esta igreja. Amém. Deus continue abençoando vocês também. Eu gostei mais de vocês do que vocês de nós. Pode voltar, viu? Pode voltar aqui. Qual que vocês quiserem vir passear aqui, pode vir, tá? Deus abençoe a irmã Elzinha e família, lá em Senador José Porfírio, no Pará. Irmã Geisilane Cardoso e família, lá em Ceilândia, DF. Irmão Euclides, Josué e Moisés, lá em Araguaína. O Moisés é engraçadinho demais, ô menininho. Eu queria um menininho daquele para mim, me dá ele para mim, irmã Raquel. Eu acho bom o menino quando está daquele tamanho. Ele foi passar na fila da ceia aqui, e eu olhando na irmã Raquel, tomando a ceia, olhando nele. Aí ele virou para mim, o que é isso? Mas não é possível. O que é isso? Aí eu, meu filho, deu vontade de falar, isso aqui é pão, é vinho. Mas ele ficou olhando assim e tal. Ô menininho, um dia ele falou um negócio para mim aqui, agora eu esqueci o que é, mas ele é engraçadinho. Deus abençoe-as, né? Vai ser outro Euclides, vai emendar uma história na outra assim, ó, sem parar. Deus abençoe o pastor Misael Cardoso,
lá em Pirinópolis, Goiás. Está andando, hein? Esses dias estava lá no Senador Canedo, não era? Agora está lá em Pirinópolis. Mas é assim mesmo, é bom, né? Quem pode, pode, né? Deus te abençoe. Muito bom poder participar novamente do culto hoje em Araguaína. Abraço fraternal ao pastor Jetsi e família. Obrigado, para você também. Irmã Mayra Lopes, em São Geraldo do Araguaia, Pará. Irmã Micaele, irmão Irisvaldo, também em São Geraldo, né? Anotou os dois, né? Irmã Cida Ramos, em Séries, Goiás. Irmão Garcia e irmã Simone, em Balsas, Maranhão. Deus abençoe vocês. Ele diz: o Senhor Jesus Cristo continue abençoando o pastor Natanael, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dá para ver que o irmão Garcia, a irmã Simone, eles apreciam mesmo o pregador, né? Pode ser o pastor Joaquim, pode ser o pastor Natanael, pode ser eu, pode ser o pastor Antônio, quem for. Eles são abençoados e abençoa o pregador, assim como todos, né? Que assistiu hoje pela internet. 24 conexões. Vamos ficar de pé, vamos levantar nossas mãos para eles, dizer: o Senhor vos abençoe. Amém. Pai Celestial, obrigado por este pão que nós recebemos nesta noite. Pão da vida, farinha, que é a palavra, azeite, que é a unção do Espírito Santo, vindo para nos fortalecer, para nos dar a fé de arrebatamento. Senhor, vivifica o que nós ouvimos em nossas vidas, que todos possam voltar para casa satisfeitos, com saúde, com vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a família da irmã Maíla, que já está aí, né? Irmã Maria. É sua mãe, irmã Maria? Sua mãe? E suas filhas, né? Seus filhos. Deus abençoe a vocês. Também a irmã Cláudia, a irmã Mônica. Deus abençoe a criança, né? Também, a irmã Mônica. E o irmão, lá do irmão Hélito Guerra, né? Diga o nome dele aí para mim. Vocês três estão mais ruim do que eu. Nildo. Deus te abençoe, meu irmão. E quem mais? O Vinícius. E aí, Vinícius, você vai deixar para batizar depois do arrebatamento, é? Se for, não vai ser eu que vou te batizar não, viu? Eu estou brincando muito com ele, né? O irmão Vinícius é outro irmão Deusdete. A cara do irmão Deusdete, ó. Se for bonzinho igual o irmão Deusdete, irmão Deusdete, ele é bonzinho? Não, ele... Deus abençoe, irmão Vinícius. E o irmão Rodrigo Pérez, lá em Paracatu. Hoje ele está bem aqui, né? Deus te abençoe, irmão Rodrigo Pérez. Quem mais? Tem mais alguém nos visitando? A vovó Maria. E a mamãe da irmã Rosângela. Porque a irmã está sentada, eu não vi, né, agora. E a irmã Maria está em pé, mas eu não tinha lembrado. Deus abençoe, irmã Maria. Está me ouvindo, irmã Maria? Tá? Tá não, né? Deus abençoe a irmã Maria do irmão Nego. E a irmã, como é que é o nome da sua mãe, irmã? Zilda. Deus abençoe a irmã Zilda. Acaba de sarar o braço dela, para ela poder dar mais umas surras boas da irmã Rosângela. Abraço uns aos outros, até que dia? Até sexta, no casamento, gente. Sexta tem casamento, tá? Vocês aí na internet estão todos convidados para o casamento sexta-feira, viu? Vocês não jantam, vocês vêm para o casamento sem jantar, porque depois do casamento vai ter a janta para nós. Casamento do irmão Robson e da irmã Maíla, sexta-feira próxima. Deus os abençoe, Deus os guarde.